Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de regência verbal, atendendo às solicitações, mas realmente o pessoal tem pedido, professor, vídeo de regência, aula de regência, então estamos aqui, aula de regência verbal. Observem alguns detalhes importantes com relação àquilo que nós usamos no nosso dia a dia e o que a norma culta determina, preconiza. Isso tem que ficar muito claro. A forma como nós usamos na nossa fala, no coloquial, e aquilo que a norma culta determina, certo? Então vamos começar aqui. Vejam que eu coloquei um esquema com os verbos ir, chegar, levar, retornar, voltar, mais comuns, ligados a lugares, certo? Normalmente nós dizemos que, vamos em algum lugar, vou no banheiro, cheguei em casa, levei alguém no cinema, voltei em casa para buscar o casaco, sem problema nenhum, no dia a dia, no coloquial. Tem que saber que isso é o que nós fazemos no coloquial, certo? Porém, de acordo com a norma culta, não posso usar em hipótese alguma aqui. Então tomem cuidado, não existe a preposição em se tratando de norma culta. Aquilo que a tia Norminha determina, não determina o em. A tia Norminha determina um a. A velhinha insiste ainda no a. Daqui mais um tempo, quem sabe isso mude, né? Então olha lá, vou ao dentista, cheguei ao mercado, levei Maria ao cinema, retornei ao colégio, voltei ao posto de saúde. Certo? Vejam que eu coloquei duas frasezinhas aqui para chamar atenção a um detalhe. Olha aqui, eu posso dizer que cheguei do mercado, voltei do posto de saúde. Isso significa o quê? Aqui é só a relação de origem e destino. Aqui, a preposição a nos dá a ideia de destino. E aqui, se eu cheguei do mercado, é origem, é só a relação de significado, mas o em hipótese alguma pode aparecer aqui, certo, queridos? Muito bem. Antipatizar e simpatizar regem a preposição com, ninguém erra isso aqui. Aqui o problema não é a preposição, na verdade se coloca na regência, mas o problema não é regência, né? Todo mundo diz que simpatiza com ou antipatiza com, não há problema com relação a isso. O fato é que, observem o nosso OBzinho vermelhinho aqui. O que esse OBzinho vermelhinho diz? Não são pronominais. Os verbos antipatizar e simpatizar não são pronominais. Vejam que eu coloquei aqui, simpatizei-me com ela, antipatizei-me com ela. Não existe este simpatizei-me. O pronome não existe. Não posso usar este pronomezinho. Se colocar, e cuidado, porque a gente acaba não observando isso na questão. Como não vai observar? Não, eu faço a leitura e não percebo. Simpatizei-me com ela, parece ótimo, certo? Só que não pode, de acordo com a tia Norminha, não pode, tem que tirar aquilo ali, está incorreto. Então tomem cuidado com esse tipo de situação, certinho? Depois, dignar-se, aqui é um problema sério, por quê? Vejam que interessante, né? Nós brasileiros, nós brasileiros, temos um problema com a preposição a. Ela para nós não significa, por isso que o que acaba acontecendo é que nós a substituímos por outra preposição, como é o caso aqui destes verbos que normalmente colocamos um em, ou simplesmente a eliminamos. Por exemplo, assistir um filme, de acordo com a norma culta, assistir, depois falaremos dele, assistir no sentido de ser espectador é assistir a um filme. Não posso dizer assistir um filme, entre aspas, né? Então, ou eu elimino, como é o caso do assistir um filme, ou eu substituo, né? Normalmente nós não usamos essa preposição a, para nós ela realmente não tem significado, né? Mas olha que interessante que é essa relação com o verbo dignar-se. Por exemplo, eu venho caminhando pela rua, deixo cair um material, e aí passa um amigo, ainda dá uma risadinha ali, né, boca aberta, e aí eu penso, o cara nem se dignou a me ajudar a levantar o material, que sacanagem. Não, na verdade, ele não se dignou de
me ajudar. Aí nós não usamos lá, mas onde não é para usar, vamos lá e colocamos o bendito do A no lugar. Então, aqui é de, não existe A. Eu estou falando sempre de norma culta, aquilo que a norma culta determina. É dignar-se de. Ele não se dignou de olhar-me nos olhos, ele não se dignou de me ajudar, tá? Então, isso aqui é importante. Rege a preposição de e não a. Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque aquilo que nós estamos acostumados a falar ou a ouvir fica muito marcado aqui dentro. Se eu ler uma frase em que há essa construção, o que eu vou achar? Perfeita. E não vou me dar conta de que, entre aspas, não pode, certo? E aí posso errar uma questão de bobeira. Certo, queridos? Vamos adiante. Obedecer e desobedecer. Vamos ao mesmo ponto do que falamos aqui. Normalmente o que a gente diz? Obedeço o código. Olha lá. Obedeço o código. Só que obedecer e desobedecer regem a preposição a. Obedeço ao código de trânsito. Não posso eliminar este a. Os filhos obedecem aos pais. Ele desobedeceu ao regulamento. Não importa se é pessoa ou coisa, a regência é exatamente a mesma. Por que eu chamei a atenção na relação pessoa ou coisa? Porque vocês vão ver que há verbos que a regência depende do fato de ser coisa ou pessoa. Certinho? Responder a. Olha que interessante essa historinha do responder. Respondi aos alunos interessados. Respondi ao professor. Ninguém diria respondi os alunos, respondi o professor. Ninguém erraria isso aqui, certo? Mas no caso de algo, o acusado responderá inquérito. Não, ele responderá a. Também vai reger a preposição. Ele respondeu o e-mail? Não, ele respondeu ao e-mail. Ele respondeu ao bilhete, certo? Então, necessariamente, independente de ser pessoa ou coisa, rege a preposição a. Então, isso aqui é um objeto indireto. Mas, novamente, aparece o nosso OBzinho vermelhinho aqui. O que o nosso OBzinho vermelhinho diz? Este verbo responder admite voz passiva quando se referir a coisas. Até porque, a pessoa não daria mesmo, não tem possibilidade. Mas por que admite? Porque alguém disse que pode. Por que pode? Porque alguém disse que pode. Tá lá. Essas coisas são determinadas por alguém. Um gramático diz que pode, o outro aceita, coloca na sua gramática e a coisa se dissemina dessa forma, tá? Então vejam aqui, ó. Todas as perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Então, responderam satisfatoriamente a todas as perguntas. Aquele é um objeto indireto. Um objeto indireto não poderia se transformar em sujeito. Um objeto indireto, numa voz ativa, vai continuar sendo objeto indireto na voz passiva. Mas aqui, por vontade de alguém, pode. Pode. Fazer o quê? Certo? O fato é que aqui, ó, um objeto direto se transforma em sujeito. Pozinho de perlim-pim-pim, como sempre acontece, né? Então, aqui, ó, bastante cuidado, porque isso é possível. Muito bem. Esquecer e lembrar. Bastante cuidado aqui. Porque eu posso esquecer algo ou esquecer-me de algo. Lembrar algo ou lembrar-me de algo. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Então, se houver, olha aqui, ó, se houver o pronome, a preposição. Então, esqueci o verbo, esqueci algo, o livro, objeto direto, tá? Ó, agora, esqueci-me, como ele é pronominal, isso aqui vai ser um objeto indireto. Mas qual a razão? Pode, é estrutural. Sem problema nenhum. O fato é que ambas estruturas são corretas. Só tomem cuidado com o seguinte: eu não posso dizer, esqueci do livro. Isso eu não posso fazer. Se eu não coloquei o pronome, não posso colocar a preposição. Isso não pode. Então tomem cuidado, porque é fácil de cair nessa armadilha.
esqueci do livro e eu vejo aquela frase e me parece boa. Não, lembrem que se houver aqui o pronome, vai haver a preposição. Não lembro nada, não me lembro de nada. Então, ou ele é pequenininho, se é grandão, é grandão. Se é pequenininho, é pequenininho, se é grandão, é grandão. Vai dois de uma vez, certo? Agora, um outro sentido do lembrar. O lembrar pode significar advertir, notar, fazer, recordar. E aqui a transitividade vai ser da seguinte forma. Vejam que aqui eu tenho alguém e aqui eu tenho algo. Eu lembrei a todos, adverti, fiz recordar que deveriam assistir ao filme que eu comentei. Então, o objeto indireto vai ser pessoa e o objeto direto vai ser aqui a oração. Certinho? Muito bem, queridos. A aula 2 continuaremos então falando de regência, depois falaremos da toda essa relação com o pronome, porque aqui eu não comentei, depois no final eu vou falar de todas essas relações. Como é que eu faço para substituir esses objetos? O que são esses elementos aqui? Reger a preposição, mas isso são verbos intransitivos, eu tenho verbo intransitivo, tenho verbo transitivo indireto, tenho verbo transitivo direto. Como é que funciona isso? Então nós vamos ver essa regência e depois eu vou fazer essa avaliação. Mesmo sendo um verbo intransitivo, pode reger sim uma preposição. Certo, queridos? Não se esqueçam então de se inscreverem nos nossos canais. Importante, muito importante, para que mantenhamos este projeto maravilhoso de aulas gratuitas, feitas com amor, com qualidade para vocês. Grande abraço!